Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula da quarta RH Week com Power BI. Essa é a quarta edição da RH Week com Power BI que eu faço. Na primeira a gente criou um painel de turnover simples, bem objetivo, não entramos na estratificação dos turnover, o passivo, ativo, espontâneo, nada disso. Foi um painel simples de turnover. Depois nós fizemos um headcount, priorizamos a construção de um painel de headcount com todas as informações demográficas dos funcionários. E o legal é que foi bem low code, assim, a gente usou poucas medidas, poucos cálculos, utilizamos mais as medidas implícitas e os cálculos já nativos que o Power BI traz. Depois me pediram para fazer as versões do turnover, ativo, passivo, espontâneo. Esse foi o tema da terceira RH Week. E agora, um outro pedido que teve lá no grupo do Facebook, uma página que eu tenho de indicadores, foi fazer um gráfico num dashboard com processo de recrutamento e seleção, que é o tema dessa nossa quarta RH Week. Então hoje nós vamos focar na parte visual, na construção propriamente dita do dashboard. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que eu faço, desde a parte da criação do plano de fundo, do background, até a posição dos cartões, dos gráficos, quais gráficos usar e assim por diante. Beleza? É isso que nós vamos fazer hoje. Antes, só queria mostrar para vocês duas medidas que eu criei que estavam faltando, não deu tempo de criar na aula anterior, e eu criei aqui e mostrar para vocês como que eu fiz, o que eu fiz e para que eu fiz. Então, a primeira medida que eu criei foi um tempo médio previsto. Essa medida aqui. Ó. O que ela está fazendo? Eu peguei e criei essa medida para eu ter um previsto médio para comparar com o tempo médio de contratação. A gente criou uma medida com o tempo médio de contratação. E eu queria ter ela exibida em um gráfico de indicador, naquele dial, né? E aí eu criei uma previsão para colocar nesse objeto visual. Poderia colocar na mão esse objeto visual, vou mostrar depois. Ele permite que você faça o input manual da previsão, do destino, mas eu quis criar uma medida para fazer isso, para ficar dinâmico, né? Então, o que a gente fez? A gente usou a função averageX, e aí qual é o argumento, quais são os parâmetros dessa função? Eu informo uma tabela, onde ele vai fazer essa operação, e depois informo qual é a, a operação que ele vai fazer, né? o cálculo que ele vai fazer. Então, o que eu estou fazendo? Estou usando a função datediff, que afere a diferença entre duas datas, para verificar o quê? Eu estou verificando aqui na minha fvagas quando seria a data de abertura da minha vaga e qual é a previsão de início. A previsão de início, lembrando, nesse nosso cenário, seria a data em que o setor pretende que o funcionário comece a trabalhar, ok? Aí eu coloquei aqui esse cálculo para aferir a diferença entre essas duas datas, para eu ter uma previsão, uma meta para cada vaga. E aí, quando a gente usa a AverageX, ele faz isso linha por linha, e aí eu tenho depois uma média geral do meu tempo previsto para início das vagas, né, dos colaboradores. Ok? Nós estamos aferindo isso por dia. É o terceiro argumento dessa função datediff, é a função, o período de tempo, né? E aí eu posso escolher dia, ano, mês, semana, trimestre, para poder aferir essa informação, ok? Essa foi uma das medidas que eu criei. Então, só lembrando aqui, sintaxe dela, se a gente fosse escrever de novo, né? Seria average, fazer vermelho aqui. Average X, aí ele me pede a tabela e depois a expressão. Expressão. No nosso caso aqui foi uma date diff
que a DateDiff pede? Ela pede a primeira data. Essa primeira data aqui, ela precisa ser a maior data. E depois ele me pede a data 2. E eu defino aqui qual é a unidade do tempo, no terceiro argumento. Qual é a unidade do tempo que nós vamos usar. Aí pode ser dia, mês, ano, trimestre e assim por diante, ok? Outra medida que eu criei aqui foi essa. Vagas fechadas dentro da meta. A gente havia criado ela em percentual e eu criei ela como número absoluto, para a gente ter a quantidade de vagas fechadas dentro da meta. É uma medida simples, até que nem identei ela, mas é uma calculate contando as vagas fechadas apenas daquelas que tem a coluna lá dentro da meta, ok? A verificação atendeu meta lá da nossa coluna, tem que ter esse texto e ele conta a quantidade de vagas que atenderam, ficaram dentro da meta. Foram essas duas medidas que eu criei, né, em off, que não deu para fazer na aula anterior que nós tratamos dos cálculos, beleza? Então agora vamos começar, propriamente dito, a parte de construção do dashboard. Aí eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que eu uso. Eu tenho usado o PowerPoint e o Figma. Eu comecei a usar o Figma. Estou estudando assim, sozinho, não para nenhum curso, estou futucando e estou gostando. Depois vou gravar alguns vídeos a respeito dele e estou fazendo a transição dos meus backgrounds do PowerPoint para o Figma. Muita gente usa o Photoshop, o GIMP, ferramentas online para construir. O próprio Figma tem a versão online que você pode usar. Eu preferia sempre usar o PowerPoint, pela simplicidade do processo. E muito intuitivo, todo mundo conhece o PowerPoint, você com certeza já usou o PowerPoint para fazer um trabalho escolar, trabalho na faculdade, apresentar alguma coisa na empresa, então é bem intuitivo. E o Figma, embora seja uma ferramenta extremamente técnica, assim, eu estou sentindo que ele é muito intuitivo também. Então, recomendo quem quiser. É uma ferramenta gratuita também, tem a versão gratuita. E é excelente, viu? Para desenho de dashboards, backgrounds, assim, eu estou gostando muito. Ela tem como foco outras coisas, né? Criar templates de aplicativos, de site. Mas para a parte de dashboard eu achei muito intuitiva, bem legal de fazer, estou gostando. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no PowerPoint 4 modelos de background que eu criei para esse dashboard de recrutamento e seleção. E eu vou mostrar para vocês como é que eu criei, né? Como é que eu faço para criar os meus backgrounds. Vou mostrar aqui brevemente, tanto no PowerPoint, e vou mostrar um pouquinho também aqui do Figma, como é que eu tenho feito aqui no Figma, ok? Vou começar pelo PowerPoint. O PowerPoint, geralmente, como eu faço? Eu vou no Google, pesquiso lá dashboards. Eu tenho feito assim, eu tenho pesquisado dashboards UX. E aí tem aparecido várias referências bem legais de dashboard. O que eu faço? Eu copio a imagem, dou um print screen lá, um Ctrl C na imagem, colo aqui no PowerPoint e vou construindo em cima dessa referência. A gente sabe que boa parte do que está aqui, muitas coisas que estão aqui, não dá para replicar no Power BI em termos de gráfico, por exemplo. Eu vou pegar outro que eu tenho aqui. Vou pegar esse aqui. É um que está na minha biblioteca aqui para eu poder replicar também. Ó, algumas coisas desses gráficos aqui eu não consigo fazer no Power BI. Por exemplo, gráfico de área, aqui de linha com área. No Power BI ele tem esse arredondamento, essa suavização das linhas, né? Então a gente tem que buscar outros gráficos. Essa personalização aqui das escalas, esse gráfico de rosca aqui com preenchimento, com tom neon, não tem. Essas coisas não tem no Power BI ainda. Então a gente tem que personalizar, a gente tem que dar a nossa pitada de criatividade. Então o que eu faço? Eu pego
essa referência, jogo aqui para dentro do PowerPoint. Até então era o PowerPoint que eu estava usando até um mês atrás. Tem uns 20 dias, mais ou menos, um mês, que eu comecei a usar o Figma. E jogo essa imagem para cá e vou construindo em cima dela os meus containers para armazenar as informações lá dentro do Power BI. Então aqui no PowerPoint, muito simples, muito intuitivo, com a imagem aqui de fundo. O que eu faço? Eu venho aqui, inserir formas e vou replicando aqui a forma que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui essa forma e vou colocar ela como sem preenchimento, para eu ir adequando a ela ao modelo, né? Diminuo aqui a aresta. Uma diferença que eu senti na utilização do Figma foi justamente essa suavização das linhas, né? Depois, quando eu fizer no Figma, vocês vão ver que tem uma diferençazinha. Mas o PowerPoint atende muito bem, não posso reclamar não. Todos os projetos que eu já implantei, os backgrounds foram todos criados no PowerPoint. Então tá aqui, o fundo, né? Aí agora eu vou botar um contorno bem suavezinho. Vou colocar ele como... Deixa eu mudar a forma logo aqui. Vou botar como transparente, que foi melhor da gente enxergar o que está por trás. Aí, então meu fundo já está legal. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso replicar essa parte esquerda aqui do menu e a parte de cima, a faixa de opções lá do menu também. Deixa eu colocar isso aqui como 100% transparente para não atrapalhar. Vou voltar aqui, pegar uma outra forma. Aliás, fazer até melhor. Deixa eu pegar essa que está transparente, copiar e colar. Ela já está com os cantos aqui certinho, então o que eu vou fazer? Vou botar um preenchimento nela aqui, tirar a transparência e vou ajustar ela aqui para o tamanho que a gente precisa da faixa. Vou ajustar aqui os cantos para ficar igual. Beleza. E agora eu vou pegar essa forma, vou duplicar ela e vou alterar ela para ficar quadrada ou com as quinas, né? E vou, tá vendo que o modelo ele tem o lado direito dele não é arredondado. Então aí eu vou juntar essas duas formas. Com as duas selecionadas, dentro da parte de ferramentas de desenho, aqui tem uma opção de mesclagem. Então se eu combinar, ó, ele vai combinar as duas formas. Só que para isso, eu preciso deixar o cantinho aqui aí, para não ficar aquela coisa feia lá de tipo uma orelha. Aí, pronto. Então a nossa parte lateral já está pronta. Para pegar a cor, seleciona a ferramenta, seleciona a forma aqui, né? E aqui tanto faz, vira aqui na cor de preenchimento aqui do lado direito ou deixa eu voltar aqui, diminuir um pouquinho essa tela para aparecer. Aí. Eu posso selecionar aqui pelo conta-gotas ou por aqui por cima também. Então vem aqui no conta-gotas, só que aquela parte ali, deixa eu só voltar, que ela é um roxo um pouquinho diferente. Aí. Volta com ela para cá. E volta com nosso fundo aqui. Agora vamos fazer a parte de cima, mesma coisa. Vou pegar aqui essa forma, copiar e colar. E vou diminuindo ela até ela ficar no tamanho que eu quero. Arredondar aqui o canto dela. Aí. E vou botar um roxo um pouco mais claro. Aí.
Vou jogar ela para trás. Vou vir aqui em recuar, ó. Vou recuar ela para ela ficar por trás do roxo mais escuro. E vou criar agora esse meu fundo mais degradê. Na verdade, já vou usar esse daqui. Vou pegar logo a cor dele. Ó. Tem um detalhezinho aqui que nesse objeto tem uma limitação, né? Ele tem, ó, ele tem uma aresta parecida com o que a gente fez na outra. Eu vou precisar copiar essa forma e fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Tornar ela quadrada. Ajustar ela aqui para não ficar nenhuma orelhinha. Esses pontos aqui poderiam ser editáveis, né? Mas de uma forma mais vetorial. Isso ainda não tem no PowerPoint. É uma limitação, mas que a gente precisa entender, né? Que não é o objetivo dele. Tem suas vantagens e tem seus desafios. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou juntar essas duas formas. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui no menu de formatar desenho, mesclar formas. Eu vou criar uma intersecção entre elas, uma subtração. Vai ter que ser essa daqui. Só que ali do outro lado ainda não ficou certinho. Pera aí. Tem que estar bem ajustado. Vamos lá. Fragmentação. Vamos ver se deu certo com a fragmentação. Aí. Beleza. Fragmentação deu certo. Vai ficar um ajustezinho aqui. Aí. Recuo ela. Beleza. Então tá aí nosso menu. Os dois menus estão resolvidos, né? O fundo também já está pronto. Vou trazer para frente aqui só para a gente ver os containers. Aí. E aqui nós temos, ó, um container, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quisesse replicar exatamente esse layout, essa disposição das informações, aí eu replicaria aqui os containers, inserir forma, e aqui inserir forma, e poderia fazer aqui, ó, sobrepondo cada um desses containers. Ó. Ó. Beleza? Ficou faltando um aqui, né? Selecionar todos esses daqui, deixar forma sem preenchimento. Ó, aí ficaria assim. Se eu deletar a imagem de baixo, ó, já tenho aí, só selecionar eles e arrastar para baixo aqui. Aí. Agora é só a gente alinhar esses objetos aqui, né? Deixar um espaçamento uniforme entre eles e adequar o nosso layout à maneira como nós vamos usar. Beleza? Ó, estaria pronto aí o nosso background.
As outras opções a gente tem que fazer lá no Power BI, por exemplo. Eu já poderia colocar aqui os itens de menu, aqui os itens de menu de navegação. Eu costumo fazer isso, igual aqui, já coloco os ícones, ó. São ícones que eu importei aqui para dentro do PowerPoint. E lá no Power BI eu boto só uma máscarazinha por cima para poder acionar as opções desses ícones, tá? Então aqui no PowerPoint é bem intuitivo, bem simples de fazer, não tem mistério. E eu faço o quê? Vou lá e busco referência. Igual eu mostrei aquela referência aqui, a gente poderia replicar ela no PowerPoint, no Figma tranquilamente, tá? Tem outras aqui, alguns eu já até consegui replicar. Quem já viu aí minhas postagens no LinkedIn, vai ver que deixa eu achar aqui a pasta de portfólio. Eu já repliquei, por exemplo, esse daqui. Eu peguei uma inspiração e repliquei ele. Esse daqui eu usei como inspiração também inclusive para a terceira. Esse aqui é um arquivo do Figma. Não, é um JPG. Esse daqui eu usei como inspiração para fazer o do Turnover da última RH Week. Algumas coisas que não tinha necessidade, não precisava, né? Mas eu usei como inspiração esse layout só com gráficos de rosca, né? Como se fosse um dial, mas um gráfico de rosca com preenchimento e as informações no centro. Então eu pego essas referências e vou aplicando no Power BI. Tem suas limitações, mas a gente consegue fazer bastante coisa com relação aos gráficos no Power BI. Tem uma infinidade de visuais personalizados que a gente pode usar também, fica bem legal. Beleza? Tá sem inspiração? Vai lá no Google, dashboard, o X, e aí você pode escolher paleta de cor, por exemplo, né? Eu costumo ir lá e botar dashboard o X Blue. Aí vão vir trocentas referências de dashboard com um tema mais para paleta de cor azul ou cores que se combinam com azul. E assim por diante, beleza? Para o nosso dashboard aqui de recrutamento e seleção já está pronto aqui o layout. Eu montei do zero mesmo esse. Na versão light a gente fica assim com uma impressão de quase transparência, quase não dá para ver os containers. Aí eu criei na versão azul aqui, numa versão mais dark, todo black e um neonzinho, não usaria nem essa. Essa aqui talvez mudaria essa parte de cima, mas eu gostei bastante da parte da versão light e da dark. Depois eu vou mostrar para vocês ele montado, vai ficar bem legal. Beleza? E se fosse fazer no Figma? No Figma, mesma coisa, ó. Tá aqui o nosso fundo, o nosso modelo, por assim dizer, né? E essa aqui é a ferramenta, o Figma. Ele é bem antipático à primeira vista, né? Mas é muito intuitivo. Você vai futucando, você vai mexendo, você vai vendo que ele é muito simples de trabalhar. Esse background aqui eu já estou até replicando ele, ó, aqui no Figma, ó. Eu achei até mais intuitivo do que no PowerPoint. E basicamente o que eu fiz foi vir aqui e inserindo as formas. Mesma coisa que a gente fez lá no PowerPoint, tá? A diferença é que ele tem essa ferramentazinha que eu achei muito legal, ó. Ele deixa bem ajustadinho mesmo. Diferente, um pouco diferente lá do PowerPoint, as arestas ficam bem fechadinhas, bem justinhas para o modelo que você quer seguir. Precisou fazer aquela junção, né? Mesmo princípio, junta duas formas, ó, selecionei as duas, eu vou vir aqui no menu de objeto e tem aqui as opções de... Cadê? Deixa eu lembrar aqui onde é que é. Aqui. Aí eu posso escolher uma dessas opções aqui, que ele vai fazer a junção dessas formas, ó. Aí já fez, eu ajusto aqui o tamanho, quero mudar a cor, vem aqui, tem a opção de escolher a paleta de cor. Vem aqui vou pegar aqui esse aqui, pronto. Mesma coisa, vou fazendo com os demais. Então, bem parecido assim com a intuitividade, é bem parecida com o PowerPoint. Eu gostei um pouco mais das ferramentas que ele dá, das opções que ele dá. Eu achei mais fluido.
E para exportar é muito simples, vem aqui, ó, Export. Ele já te pergunta se você quer exportar em PNG, JPG, SVG ou PDF. Clicou em exportar, já foi. Tá? Então esse aqui, por exemplo, foi o que eu repliquei desse modelo que nós acabamos de fazer lá no PowerPoint. Eu estou usando também o Figma para criar um layout one page para um dos dashboards que eu comercializo, né? O template de RH. É um desafio que eu estou me propondo fazer um one page, né? Um relatório com todos. São 5 páginas esse template que eu comercializo. E o meu desafio é criar um one page que fique melhor para o usuário navegar, fique mais intuitivo, inclusive para navegação em tablet, celular com a tela um pouquinho maior vai ficar bem interessante. Aí eu estou montando aqui o layout e adequando lá no Power BI. Quando estiver pronto, vocês vão ver o resultado aí no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais. Beleza? Mais à frente eu vou lançar alguns vídeos a respeito do Figma para construção de dashboards, dos backgrounds, né? Porque eu gostei bastante da ferramenta, acho que vale a pena o pessoal futucar um pouquinho, aprender a mexer nele para poder construir seus backgrounds. Tem um colega, o Esdras, depois eu vou divulgar para vocês o canal dele, ele já está fazendo um trabalho parecido, já está criando, dando dicas de construção de dashboard. Eu acho bem legal, quem quiser acessar lá o canal dele, depois eu vou compartilhar com vocês. Ele dá dicas bem interessantes para a construção de backgrounds e a construção do dashboard focado na parte visual também. Fora as outras referências que a gente tem no mercado aí, que todo mundo já conhece. Beleza? Já estão prontos esses 2 layouts. Só para vocês entenderem, são 4... Aqui eu acho que vai ficar melhor de visualizar, né? São 4 containers para cartões, e a gente vai alternar cartões com gráfico. E aqui são 3 containers para exibição de resumos, de análises por dimensão e uma análise ao longo do tempo. Esse container aqui embaixo, geralmente quando eu vou fazer uma análise ao longo do tempo, eu uso um container um pouco mais extenso na horizontal para poder a gente ter uma visão da linha do tempo. Falando um pouquinho de como posicionar nossos objetos no dashboard, uma boa prática na parte de storytelling é seguir aquela premissa de melhor posição para visualização. Se você já trabalhou com fotografia, gosta de fotografia, de desenhos, vídeo, você já deve ter ouvido falar do famoso ângulo de ouro, a regra áurea. O que é isso? Segundo estudos, os nossos olhos eles percorrem automaticamente um caminho quando a gente observa uma imagem, quando a gente está olhando uma tela, assistindo alguma coisa, nossos olhos percorrem automaticamente um caminho para visualizar as informações e normalmente percorre do canto esquerdo superior da tela, formando um Z até chegar no canto inferior direito da tela. Então seria mais ou menos isso. O nosso... Opa, dei zoom demais. Fazer sem zoom mesmo. Então nossos olhos aqui, ele pega do canto esquerdo, né, superior, e vem analisando as informações, certo? E depois faz o caminho como se fosse um Z. Então, na hora da gente construir o nosso dashboard, a gente tem que pensar sempre no público que vai consumir essa informação. Por exemplo, se eu estou criando esse painel de recrutamento e seleção para a parte operacional, para o recrutador, para a pessoa que vai fazer o processo de recrutamento e seleção, eu vou precisar dar um tipo de informação para ele. Se eu estou fazendo para o gestor de RH, eu vou precisar dar outra informação para ele. Agora, se eu estou fazendo isso para que um diretor, um cliente, um CEO, um membro de um comitê, de um conselho administrativo analisar, vai ser outra visão. Então, a gente precisa sempre pensar no público que vai consumir essa informação. Porque dependendo de quem for consumir a informação que vai estar aqui na parte mais importante vai ser uma, dependendo do público vai ser outra. Entendeu? Então, a gente precisa pensar no público. Então, vamos fazer o nosso modelo hoje. A gente vai focar num gestor, uma pessoa que quer analisar o processo de recrutamento e seleção com uma visão macro
mas que precisa de algumas minúcias ali dos cálculos, dos detalhes, tá? Não é nem um cara operacional e nem é um diretor. Então, nós vamos posicionar aqui as informações de uma forma que um gestor de RH batesse o olho, opa, meu processo está assim. Ele já conseguisse ter uma visão de como está o processo de recrutamento e seleção. Beleza? Eu estou disponibilizando aí para vocês também no final o arquivo PBX vai ficar para vocês, vai ficar esse arquivo aqui do PowerPoint e a base já disponibilizei lá no Telegram, né, mas vai estar junto também no arquivo zipado, beleza? Vamos lá para o Power BI então, para a gente começar a construir o nosso dashboard. Então eu peguei aqui uma página em branco, vou importar o fundo, né, que nós criamos lá agora. Criamos não, né, já estava pronto. Esse daqui, vou botar ele aqui, ó, vou diminuir a transparência para 0%, botei para ajustar e vamos começar aqui a montar o nosso dashboard. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui o número de vagas, que é a informação mais, vamos dizer assim, a mais importante que a gente tem. Eu quero saber quantas vagas eu tenho, que eu criei nesse período que eu vou analisar. Se vai ser mês, se vai ser ano, se vai ser toda a história da empresa, se vai ser na última semana, aí depois a gente define com filtros. Mas aqui eu quero ter uma análise geral. Quantas vagas eu tenho? Quantas vagas foram geradas? E aí nós temos uma medida para isso, né? Vagas criadas. Cadê? Aqui, ó, contagem de vagas criadas. Vou arrastar cá. Já vou tentar aqui dimensionar ele dentro do containerzinho, né? Só que eu vou usar aqui um cartão. Então, esse aqui é meu número de vagas criadas. Como eu falei, a gente vai alternar com um gráfico aqui. Então, eu vou diminuir aqui, já vou deixar ele no padrão. Como aqui a gente vai criar 4 objetos visuais iguais, eu vou criar 4 cartões. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um já prontinho, depois vou copiar ele e só muda as medidas. Vocês vão ver que dá um ganho legal de tempo aí. Acho que aqui o tamanho 25 vai ficar bom. E o rótulo aqui eu vou usar, eu gosto dessa fonte aqui, ó, Segoy Bold. A Arial aqui também fica legal. Ver como é que fica a Arial. Arial, vou preferir a Arial. E aqui a Segoy UI, acho que vai ficar legal também. Vou mudar o nome dessa medida aqui. Uma coisa legal aqui é, ao invés de a gente mudar aqui o nome das medidas, vou mostrar aqui para vocês. O nome das medidas, tentem deixar o mais intuitivo possível para manutenção. Por exemplo, contagem de vagas criadas, processo sem ocorrência e assim por diante. Se a gente precisar deixar um nome aqui um pouco mais apresentável, ao invés de nós mudarmos o nome da medida aqui, eu posso vir aqui direto no campo e botar ó, vagas criadas. O que ele faz? Ele vai criar como se fosse um apelido, só para essa medida aqui, só para esse objeto visual. Eu achei bem interessante isso, já tem algum tempo que eu observei que teve essa mudança. E lembrei agora de citar para vocês, caso vocês ainda não conheçam. Então, vagas criadas aqui, eu vou seguir um esquema de cor, né? Eu quero que as vagas criadas tenham uma cor, as vagas fechadas outra, as vagas abertas outra, e a efetividade do nosso processo uma quarta cor. Eu vou botar aqui um objeto visual para me mostrar as vagas criadas com alguma categorização, alguma segmentação por recrutador e aqui um gráfico de efetividade, né, representando essa efetividade como um todo. E aqui uma linha do tempo, uma análise das vagas criadas e fechadas ao longo do tempo. Então vamos fazer aqui os 4 primeiros cartões. Já vou importar aqui um visual personalizado. A gente pode fazer com gráfico de linha diária também. Eu vou fazer com gráfico diário. Seria o quê? Eu vou deixar aqui esse cartão,
mais para o canto esquerdo superior do nosso container. Vou desabilitar aqui a tela de fundo dele. Embora estava branco, né? Mas quando a gente alterna o plano de fundo, acaba dando para perceber. E vou inserir aqui um gráfico de área. Esse gráfico de área a gente vai colocar ele aqui dentro do container também. E vai ser o que? A contagem de vagas criadas, nos valores, e no eixo eu vou usar a nossa decalendário. Eu não criei as colunas da decalendário, né? Eu vou usar a hierarquia aqui mesmo. Então vou pegar o mês aqui no eixo para ele traçar uma linha do tempo. Acho que eu vou usar o personalizável mesmo. Vou tirar o título aqui. Vou deixar só o gráfico mesmo. E aqui no eixo, vamos tirar aquele títulozinho que fica ali no eixo Y. Aí. Então, esse daqui vai ser o modelinho para cada um dos containers, né? Vamos até aproveitar a sugestão aqui do azul do Power BI para vagas criadas. Eu vou aproveitar e vou botar esse mesmo azul. Deixa eu só ver qual é a referência dessa cor. É a 118 DFF. Vou selecionar aqui o cartão e botar a mesma cor. Aí. Depois não ficar tão legal, a gente muda isso aqui para o Sparkline, né? Que é um visual personalizado. Vou copiar esses dois objetos, colar, já vou posicionar eles aqui. Só que aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de vagas criadas, na medida, eu vou querer ver as vagas fechadas. No gráfico aqui de linha também, eu vou alternar para vagas fechadas aqui. Ctrl C. E aqui vamos alternar para vagas abertas. As vagas que ainda não foram fechadas. Mesma coisa aqui. Esse gráfico aqui nem faz muito sentido, né? Na linha do tempo assim. Mas vamos deixar ele. Fica bonitinho. O pessoal gosta. E agora a nossa efetividade, né? Percentual de vagas fechadas. Não, que eu fiz aqui. Copiar e colar. E vamos alternar aqui para a nossa efetividade do processo. Vou botar um filtro aqui rapidinho só para fazer um teste. Ok, tá funcionando as medidas.
esses gráficos aqui de baixo, eles vão perder um pouco do sentido, né? Então, quando a gente colocar a segmentação aqui, a gente deixa eles isolados. Tira a interação do gráfico deles para poder eles permanecerem estáticos, né? Aí não ficar estranho nosso quando a gente tiver com um filtro ativado, a informação não ficar estranha. Beleza. Então, ó, nossa parte de cima aqui, os nossos cartões estão quase prontos. Depois a gente vai alternar essas cores aqui. Beleza? Agora eu vou botar aqui um gráfico de indicador, esse aqui, ó. Como se fosse um dial, né? Um velocímetro. Eu vou usar ele para aferir, né? Para a gente ter um indicador do tempo médio de contratação. Então a gente criou aqui essa medida, ó. Cadê ela? Tempo médio de contratação vai ser o meu valor, ó, 40,28, ou seja, em média eu levo 40 dias e 20,28, 40 dias para fechar uma vaga, um processo seletivo. Deixa eu remover aqui a tela de fundo dele. O título vou botar centralizado. Aqui aí a formatação do gráfico também, depois quando a gente vier formatando os objetos visuais, a gente já vai aplicando aqui a formatação em todos, beleza? Eu preciso agora ter um valor de referência, né? Não adianta eu ter um objeto visual assim e se não tiver o valor de referência, a meta. Eu vejo muita gente tentando forçar o uso dessa ferramenta, desse objeto visual. Aí quer comparar banana com maçã, né? Botar duas medidas aqui que não tem nada a ver para comparar. Esse objeto visual, o grande objetivo dele é você ter um acompanhamento da meta. Então, se eu tivesse a meta aqui, sei lá, de 30, eu precisaria que meu ponteiro aqui ficasse em 30 para eu poder saber que eu estou fora da meta ou dentro da meta. E o legal desse objeto é que você pode colocar, quando você não coloca a medida nele aqui, ó, você pode fazer o input manual. Então, eu não tenho a minha métrica, eu não quero criar uma medida. Eu posso vir aqui no eixo do medidor, colocar o valor mínimo, máximo e destino. Vamos botar o valor máximo como 60. E o valor mínimo como... Valor mínimo não, destino como 43, por exemplo. Aí eu teria aqui um demonstrativo de que eu não estou na meta. Aliás, que eu não atingi a meta, na verdade, né? Só que aqui a meta é melhor, é sempre menos, né? Menos é melhor. Então eu vou botar uma meta aqui, sei lá, de 38. Aí eu teria passado da meta. Só que a gente criou uma meta. Lembra? Eu mostrei logo no comecinho uma métrica, uma medida que eu criei para servir como meta, que é isso aqui, ó, tempo médio previsto. Então, no valor do destino, eu vou colocar esse tempo médio previsto. Então, o meu tempo médio previsto é 44. Então, eu fiquei dentro da meta. Só que essa meta, como a gente viu, né, digamos assim, é uma meta do cliente. É a perspectiva do cliente, é a expectativa do cliente. Internamente, logicamente, o gerente de RH ele vai ter uma meta muito mais audaciosa do que essa de 44 dias para fechar um processo de recrutamento e seleção, e provavelmente essa meta ela vai ser por tipo de cargo, por segmento e assim por diante. O tempo que eu levo para contratar um auxiliar de produção tem que ser muito menor do que eu levo para contratar um gestor administrativo, um gerente de produção, um engenheiro, ou cargos que exigem um pouco mais de minúcia na hora de contratar. Então, beleza, vamos fingir que essa é a nossa meta, tá bom? Só a título de exemplo. A gente poderia ter aí as definições de meta por cargo. Aí lá na nossa de cargo tem uma meta, né? O cargo almoxarife, a meta de contratação para essa função é de 20 dias. E depois relacionar isso com a nossa tabela de vagas e ter aí uma matriz ou uma tabela que pudesse mostrar como que está o nosso desempenho de meta de contratação para cada tipo de cargo, para cada função, para cada cargo, beleza? Mais um exemplo bem simples aqui só para mostrar o funcionamento, né, da ferramenta. Beleza, agora eu quero ter a efetividade de vagas por recrutador. Então eu tenho aqui percentual de vagas fechadas. Vou trazer para cá e construir um gráfico.
E vou pegar aqui na nossa D recrutador o nome do recrutador. E vou usar um gráfico aqui de barras empilhadas. Dimensionar ele dentro do nosso container. Remover. Aqui eu acabei deixando o espaçamento muito curtinho, né? Depois eu recomendo deixar um pouco mais espaçado entre os objetos e os containers lá no PowerPoint, no Figma ou outra ferramenta. Fica mais fácil a gente manusear depois aqui o painel. Principalmente em telas pequenas, mas você dá manutenção, dá um trabalhozinho. Vou remover aqui a tela de fundo. Já vou deixar o título centralizado para facilitar depois. E aqui eu vou colocar um gráfico para a gente poder aferir o número de vagas fechadas dentro da meta. Vou pegar aqui, ajustar o container. Vou usar um gráfico de rosca. E vou pegar aqui, ó, vagas dentro da meta. E eu criei uma medida aqui chamada int, que é um inteiro, só para criar a diferença entre as vagas fechadas e as não fechadas. Para que isso? Para deixar esse visual um pouco mais bonitinho. Lembra daquela referência de gráfico de preenchimento, não gráfico de rosca de preenchimento. Eu vou tirar aqui as legendas, vou tirar o rótulo de dados. Aqui em formas eu vou aumentar o círculo interno para deixar ela bem fininha. Nas cores de dados, o que for inteiro eu vou botar nesse cinza, né, como se fosse um preenchimento. E as vagas fechadas, por enquanto, deixa dessa cor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as vagas fechadas dentro da meta, transformar em um cartão. Essa é a efetividade. Vou remover aqui o rótulo e vou colocar aqui, vou diminuir, né? Vou deixar aqui com 35. Que aí fica como se fosse um gráfico de preenchimento, né? E vou tirar essa tela do fundo para não atrapalhar o gráfico que está atrás. Do gráfico de rosca aqui também, vou tirar a tela de fundo. Beleza. Aí fica como se fosse um dial, né? Só vou... Tanto faz aqui, na verdade, né? O preenchimento sentido horário já estaria certo aqui. Os 33%. Beleza? E agora que nós vamos criar o nosso da linha do tempo. Vamos pegar o nosso gráfico aqui da linha do tempo. Vamos usar um gráfico de área empilhado. Cliquei errado, hein? Tem que clicar fora aqui, senão você acaba substituindo o gráfico. Vou colocar ele aqui. E aqui eu vou colocar no eixo o ano e o mês, para a opção de Drill Down. E vou colocar as vagas em aberto, as vagas fechadas e as vagas criadas. Vou deixar sempre no nível de mês, né? O Drill Down. E aqui está ordenado junho, julho, agosto. Tá certinho. Tá certinho, a escala do tempo aqui tá certinho. Vou remover aqui a tela de fundo. O título aqui vou deixar alinhado à direita mesmo. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar as cores que eu colocar aqui para vaga criada, vaga fechada e vaga em aberto. Eu vou seguir as cores que eu colocar aqui em cima também.
Isso facilita para quê? Para que a pessoa, quando ela bater o olho, ela, a primeira informação que ela vai olhar aqui, teoricamente, né, na maioria das vezes, vai ser essa parte de cima. Então, quando ela vê aqui vaga criada como azul, qualquer outra informação que tiver em azul na mesma tonalidade aqui, ela vai subentender que se trata de vagas criadas. Vagas fechadas está em verde. Quando ele vê um verde aqui em qualquer outro objeto visual, ele vai subentender que já é vagas fechadas, vaga em aberta, a mesma coisa, e efetividade do processo, né, do fechamento de vagas. Então, eu procuro sempre dar essa condução na contagem da história, né, no storytelling. Fazer com que o esquema de cores auxilie a pessoa a entender o que está sendo representado nesse dashboard, ok? Então eu vou pegar aqui as cores que eu aplicar aqui, eu vou também tentar aplicar nos outros objetos visuais, tá bom? Então vamos lá. Aqui nas vagas criadas eu vou explorar um pouco essa paleta de cor aqui do degradê da barra superior, do azul para o roxo. Então as vagas criadas vou atribuir um roxo. Vou vir aqui, começar pelo gráfico, cores de dado. Essa parte aqui vai ser um pouco mais corrida, para não alongar demais a nossa transmissão. Então vai ser um roxo, ficou legal, ficou bem legal. E aqui no rótulo, vamos aplicar essa mesma cor. Aí. Vou pegar o pincel de formatação aqui só para esses cartões, para ficar todos com a mesma fonte. Aí. O vagas fechadas, eu vou colocar um roxo quase pro lilás. Tentar pegar um bem mais fraquinho, bem mais suave. Então vou pegar até que escolher o roxo, só para ele aplicar a paleta. E em mais cores aqui eu vou diminuir um pouco a gradação, ó, até ficar da forma que a gente... E tem que ser algo que gere um contraste aqui no gráfico de baixo quando a gente for utilizar essa... Aí, eu acho que essa é uma tonalidade legal. Vou copiar aqui o código dela, se eu precisar usar aqui no rótulo. Às vezes o Power BI ele não reconhece a última cor, mas aqui reconheceu. Tem alguns modelos que eu estou construindo, às vezes eu preciso voltar lá, ver o código da cor para poder selecionar. Vagas em aberto, vou botar um vermelho para ficar bem destacado que a gente está com o processo em aberto, mas tentar obedecer aí essa paleta de cor. Vou usar essa sugestão da paleta de cor. Se tiver dúvida de como seguir aí paleta de cor, como obedecer a branding book aí do seu cliente, da sua empresa. Tem vários vídeos aí na internet, pessoal dando dicas, né? Inclusive no canal do Esdras que eu mencionei e de outros profissionais também que são muito bons aí na parte de storytelling, na parte visual. Então, recomendações bem legais para a gente usar. A taxa de efetividade eu vou botar um verde um pouco mais claro para diferenciar desse outro. Vou até selecionar ele aqui e depois em mais cores mudar aqui mais para o verde mesmo. Aí, acho que ficou legal. E o cartão, mesma coisa.
Beleza. Então a premissa agora vai ser essa. O que for vaga criada vai ser essa cor, o que for vaga fechada vai ser essa cor, vaga em aberto essa cor, e percentual, a efetividade do fechamento de vagas essa outra cor, tá? Tempo médio de contratação. Vamos escolher uma cor aqui para ele. Aqui no destino, nas cores de dados, o preencher, tempo médio de contratação. Vou usar esse roxinho aqui, vamos ver se vai ficar muito parecido com o outro. Não, ficou legal. Ficou legal. Destino tá bom, aquela cor ali. Esse vagas, percentual de vagas fechadas por recrutador. Primeira coisa, eu vou mudar aqui o nomezinho. Vou botar aqui recrutador. Recrutador. Que aí quando ele concatenar os rótulos aqui, vai ficar recrutador, já que o nome da nossa coluna lá é nome na tabela de recrutadores. E aqui, deixa eu formatar um pouco melhor esse gráfico, né? Na cores de dados, vamos colocar aqui o verde, né? Que foi a gradação que a gente escolheu, já que ele está se referenciando aqui a essa métrica. A gente pode colocar aqui uma gradação dessa cor. Ver se ela vai aparecer aqui ou não apareceu. Deixa eu voltar lá. Aí eu coloco aqui desse, pegando aqui do mais clarinho, para essa cor que a gente definiu como padrão, para essa métrica. E dá um degradezinho, fica legal, fica interessante. Vou remover legendas, vou habilitar o rótulo de dados, vou aqui no eixo, a gente podia ter pego aqui, talvez, ter melhorado essa coluna aqui, com o nome do recrutador, ter colocado o primeiro nome. Mas tá bom. Vou só remover aqui os eixos, os títulos, né? Do eixo X e Y, para a gente ganhar mais espaço e o gráfico ficar mais legível. Beleza. Ali já dá para ver o nome quase completo do funcionário. Mas a gente vai mexer um pouquinho aqui. Aí, pronto, ficou legal. A parte do rótulo de dados, acho que pode deixar assim. Deixa eu ver se tem como a gente colocar tudo interno, que fica padrão, né? Aí, que fica padrão, não fica bagunçado. E no título, vamos... Como esse tema é muito light, se eu colocar o título nessa cor aqui, talvez fique estranho. Vamos experimentar. Acho que vai ficar muito colorido, né? Porque colocar roxo aqui e verde aqui, eu vou deixar no padrão mesmo. A gente deixa todos os títulos padrão. Só vamos centralizar os outros, né? Esse aqui já está centralizado. Esse título aqui a gente pode mudar ele um pouco, né? Pode ficar só como tempo médio de contratação. Aí. Aqui, vagas fechadas dentro da meta. E se vagas fechadas dentro da meta, eu vou botar... Acho que eu vou seguir a linha do verde aí para não ficar muito papagaiado também, né?
já que o percentual de vagas fechadas aqui está seguindo essa linha do verde, aqui nas cores de dados eu vou selecionar o verde e vou dar uma gradação parecida. Beleza. Copiar esse código aqui e vamos lá no rótulo, no cartão, né? Clicar fora aqui, clicar no cartão, em rótulo, selecionar a cor. Tela de fundo aqui eu acho que já está desabilitada, já está desabilitada. Beleza. E aqui agora na parte da linha do tempo, nós vamos aplicar essas cores agora. Então, vagas em aberto, vou vir aqui nas cores de dados. Vamos começar vagas criadas. É o roxinho, esse aqui. Vagas fechadas é esse azul mais quase um verde, né? E a vaga em aberto é o vermelhinho. Beleza. E agora vamos formatar o nosso gráfico. Eixo Y. Vai sair fora. Vamos tirar o título dele lá também para a gente ganhar espaço. Eixo X. Eu vou deixar o eixo X para a gente ter informação e vou remover as legendas. Tá? Partindo desse pressuposto. A gente pode criar um manual. Eu vi uma ideia legal de um colega, o Rafael, que ele criou um manual para o dashboard que ele implementou. A gente pode fazer isso também usando bookmark. Eu posso ter por exemplo, posso vir aqui e inserir um botão de informações aqui. Eu vou deixar esse botãozinho aqui. Vou remover a tela de fundo dele e o ícone. Vou colocar um azul clarinho, alguma coisa para chamar a atenção. Vou botar esse amarelo aqui. Destacou bem. E aí, o que ele vai fazer? Quando a pessoa clicar aqui, ele vai trazer uma forma onde eu vou ter aqui preenchimento, vai ser um cinza. Como se fosse uma pop-up, né? E aí onde eu poderia ter aqui, por exemplo, a cor roxo, vaga criada, onde você vê essa cor, uma explicação, né? Do meu dashboard, um mini tutorial, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Beleza, pode deixar aqui o rótulo, a legenda, se quiser, se achar que não vai ficar tão intuitivo para o usuário. E no rótulo de dados aqui, a gente pode deixar o número de vagas. Eu prefiro usar o tooltip, criar um tooltip e deixar habilitado aqui para quando a pessoa passar o mouse ela ter essas informações um pouco maior, talvez com informações mais detalhadas, mas aqui a pessoa já passando o mouse ela consegue ter essas informações. Beleza? Então é isso, ó, tá pronto o nosso dashboard de recrutamento e seleção. De brinde, ó, vocês vão ganhar esse aqui e tem mais duas páginas aqui que eu já havia criado, ó, na versão Black. Tá um pouquinho diferente. Ó, e na versão Light, né, White, também, tá? Para finalizar, eu vou até fazer o seguinte. Esse aqui, ó, vou botar como RS aqui, só para diferenciar.
E nesse aqui eu vou importar o visual Sparkline e botar ele aqui no lugar desse gráfico de linha para ficar diferente das outras duas versões. Para importar um objeto visual, a gente vem aqui nos três pontinhos, nessa reticências, obter mais visuais. Esse objeto Sparkline ele é bem legal, ele dá uma visão bem próxima daquele dashboard, o X que eu mostrei lá como referência. Então é bem interessante para a gente usar nos nossos projetos. Depois que a gente clicar ali na reticência, ele vai aparecer essa telinha, essa pop-up, com um repositório, né, de visuais personalizados. Ó, tem uma infinidade aqui de visuais, alguns são muito interessantes, bem legais. Aí é só digitar aqui, ó, Spark, pesquisar que vai aparecer, ó, Sparkline, esse geralmente é o que eu uso. A maioria das pessoas usam ele, né? É bem legal. Podia até se tornar padrão do Power AI, né? Então vou vir aqui, ó, ele é um pouquinho diferente para configurar, mas eu vou selecionar aqui, mudar o gráfico. Ó, aí eu vou precisar configurar ele agora. Aqui em linha é onde a gente vai mudar a cor. Então acho que foi esse aqui, né? E vou habilitar a área também. E mudar aqui para o roxo. Aí. Vou tirar aqui a informação de categoria para não ter aquela informação lá. Eu pessoalmente não gosto desses pontinhos não, tá? Eu vejo o pessoal usando, mas eu prefiro não usar não. Deixar só assim mesmo. Beleza? Próximo. Mesma coisa. Desabilitar a categoria. Vamos vir em linha, selecionar o nosso verde. Aqui foi aquele verde. Acho que foi esse aqui. E habilitar a área. E os points. Remover os pontos. Vagas em aberto a mesma coisa. Dá para personalizar ele com a suavização da curva, se você quer como gráfico de linha, tem essas opções também. Tá? Não vou entrar aqui para a gente não estender demais aí a transmissão. Faltou habilitar a área. Por último, vagas fechadas. E desabilitar os pontos. Beleza, acabou, galera. Fechou, isso aí. Ficou até mais bonitinho, gostei. Ficou legal. Se quiser alternar, ó, duplica, que é a parte que é ele black. Acho que essas cores combinam tanto com o fundo branco como fundo escuro. Vou só remover aqui o plano de fundo, vamos ver como é que fica. Até sem plano de fundo ficou legal. Ó. Eu teria que mudar algumas cores, né? Mas vai ficar aqui também para vocês, tá? Salvar aqui o PBX. Esse PBX vai ser fornecido a vocês. Certificado. Eu vou colocar no chat aí da transmissão o link para você preencher com o seu nome completo certinho, do jeito que você quer sair do certificado. Depois vou liberar lá na Simplar a emissão do certificado para quem participou aí das 3 aulas e se inscreveu lá no canal do Telegram. Beleza? Então tá aí o nosso
painel com exemplos simples de recrutamento e seleção. Provavelmente, em algumas empresas, esse recrutamento e seleção talvez tenha mais critérios, mais etapas ou menos etapas, aí a gente precisa ajustar dentro da realidade de cada empresa, de cada cenário. Eu esqueci de um detalhe. Talvez vocês não tenham percebido, mas me incomoda. Aqui, ó, nesse gráfico de preenchimento, o que está acontecendo? O meu cartão me mostra um percentual de 33,26. Só que se a gente pegar aqui visualmente, a gente vê que aqui dá mais ou menos 25% do todo, né? Então, sempre que eu faço esse tipo de gráfico, tem um ajustezinho que a gente precisa fazer, que eu esqueci de fazer também na parte de cálculos, na aula anterior, na verdade, né? No vídeo anterior, que é o quê? Essa medida de inteiro que eu criei aqui, eu diminuo ela da minha medida que eu estou usando aqui, né? Vagas fechadas dentro da meta. Que aí sim ele vai criar a visualização aqui da maneira correta. Ele tem que vir para cá, assim, mais ou menos, ó. Aí agora sim corresponde a 33%, vamos dizer assim, do meu todo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa quarta RH Week. Pretendo fazer mais. A próxima provavelmente vai ser sobre treinamento e desenvolvimento ou algo relacionado ao SESMIT, que eu tenho recebido bastante pedido para abordar algumas métricas de SESMIT também. No meu treinamento completo, eu já falo a respeito de todas essas métricas. E aí eu vou ver se eu desenvolvo um modelo para a gente abordar aqui nas RH Week com o SESMIT. Talvez eu aborde acidentes, né? Incidentes e acidentes, como calcular a taxa de gravidade, taxa de frequência de acidentes, e criar um painel bem legal para a gente utilizar na área do SESMIT. Falando do meu treinamento completo, até amanhã, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu vou estar disponibilizando vagas para esse treinamento com desconto de 35%. Vai valer até amanhã, 5 horas da tarde. Então, quem quiser se interessar em fazer o treinamento, vai estar disponível o link lá no grupo do Telegram para quem quiser. E vai estar na descrição do vídeo também depois aqui, para quem quiser se matricular. Para essa turma, já vai receber esse bônus aqui, ó, esse template prontinho com alguns dos principais indicadores da área de RH aí. Tem um headcount que eu montei. Esse template eu montei para o desafio que o Leonardo Karpinski fez recentemente com dashboards. Ele premiou com R$ 9.500 os 3 primeiros colocados desse concurso de dashboard. E eu ajudei ele a criar a base, a montar o desafio e criei essa versão aqui como solução. Então eu tenho aqui 5 páginas de relatório também, com headcount, com turnover, com painel de horas, um organograma usando a árvore de decomposição e um painel de absenteísmo. No meu treinamento eu ensino a fazer toda essa parte visual, além das métricas, criar menus como esse menu interativo, menu dinâmico, criar tooltips mais elaborados, como os que eu criei nesse objeto, nesse template, e está num preço muito em conta o treinamento, tá? Vocês vão ver que vale muito a pena. Eu já tem lá 168 aulas gravadas e eu estou regravando as primeiras aulas, estou regravando todo o conteúdo. Eu acho que o Power BI teve algumas atualizações bem importantes de serem abordadas, algumas coisas mudaram, ainda tem conceito, e eu estou regravando a parte mais teórica, mais básica do treinamento. E a minha ideia é regravar todo o conteúdo e vai estar disponível lá. Tem 3 anos de acesso para quem quiser se tornar meu aluno, vai ter acesso aí durante 3 anos. E sempre que tiver uma atualização no painel, eu coloco sempre a última versão lá para os alunos. Esse aqui, exclusivamente, só para essa turma, tá? O pessoal que entrar depois, provavelmente vai ser outra versão do painel. Porque esse painel aqui eu vou deixar como bônus só para quem entrar nessa turma, tá bom? Bom, do mais, quem ainda não é inscrito no canal, se quiser deixar aí um like, fazer sua inscrição, ativar o sininho para novos conteúdos, novas RH Weeks, também poder participar com a gente. E se precisar de um projeto de implantação de People Analytics, eu tenho bastante vivência nessa área, tenho bastante experiência em fazer projetos no Power BI de People Analytics. Eu vou estar à disposição aí também
de vocês. Do mais, um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado por terem prestigiado essa RH Week. E eu espero contar com vocês nas próximas também. Divulga aí os vídeos, o canal para o pessoal. Quanto mais pessoas estiverem acessando, vendo o conteúdo, fica mais fácil de eu criar conteúdo gratuito e disponibilizar. A gente sabe que isso demanda tempo, preparação das aulas, do vídeo. Então, quanto mais o canal tiver fortalecido aí, eu tiver conseguindo ter a ferramenta, né, do YouTube, por exemplo, passando de 1.000 inscritos, eu tenho outras ferramentas, o YouTube habilita outras ferramentas que vão me possibilitar criar conteúdo gratuito e distribuir aí na rede. Como eu falei no começo, meu grande objetivo é difundir o Power BI como ferramenta de utilização para analistas de negócio de uma maneira mais intuitiva. Não é criar analistas de dados, cientistas de dados. Eu acho que tem profissionais aí muito mais qualificados do que eu para ensinar isso. Mas o meu objetivo é fazer com que pessoas, assim como eu, sem ter tanta experiência na época, com a ferramenta, com o DAX, com a linguagem por trás do Power BI, conseguiu criar soluções bem legais. Então, na maioria dos meus painéis, dos meus projetos, eu até uso o DAX, a linguagem M para criar os cálculos e tudo, mas eu acho que a lógica do processo, entender a regra de negócio, acaba sendo tão importante ou mais do que os cálculos que a gente tem de possibilidade do universo de métricas, de cálculos que a gente tem de possibilidades dentro do Power BI. Então, meu grande objetivo é esse, difundir o Power BI como uma ferramenta de gestão também, não só uma ferramenta de análise de dados, mas também que possa suportar, que possa apoiar uma gestão mais estratégica. E o público que eu quero ajudar é o profissional de recursos humanos, que eu sei que tem uma carência muito grande nos sistemas de ter relatórios mais intuitivos, mais assertivos. Eu sei quanto tempo eu perdia para montar apresentações. E eu uso o Power BI, inclusive, nos meus processos de auditoria para a parte operacional. Conferência de benefício, conferência de cadastro de funcionário, conferência de declarações. Então, uma ferramenta que para o profissional de RH, de departamento pessoal, é extremamente estratégica. Só que muita gente ainda encara como algo assim para analista de dados, para a área de TI, e não é. Então, mais uma vez, peço aí a vocês para se inscrever no canal, dar o joinha no vídeo aí, compartilhar com os amigos, com quem é da área, que você sabe que é da área, que vai ser útil. Compartilhe esse conteúdo gratuito, vai estar ajudando a mim, mas vai estar ajudando muito mais a pessoa a ver que essa ferramenta, o Power BI, pode e é, na verdade, uma ferramenta muito estratégica para quem quer mudar de vez aí, virar a chavinha na carreira. Porque o profissional de RH é sempre atolado com obrigações, com declarações, em atender funcionário, em criar projetos, controlar orçamento. Então, o Power BI ele consegue dar suporte para tudo isso, para que você, profissional de recursos humanos, possa ter mais tempo aí para planejar, para criar estratégias realmente para suportar uma cultura de People Analytics, uma gestão estratégica de pessoas, tá bom? Mais uma vez aí, obrigado por prestigiarem essas 3 aulas e eu espero ver vocês na próxima RH Week. Um abraço.